O time do Hernan Crespo não marcou gol em nenhum dos dois jogos e perdeu vários, hein? E o desempenho dos atacantes irritou a torcida. A gente vai ver números dos jogadores de ataque do São Paulo nos dois confrontos. Dá uma olhadinha aí, hein? O Luciano esteve como titular os 180 minutos, foi quem mais participou, finalizou 12 vezes ao gol, né? Perdeu 3 grandes chances, está estourando muito nas costas dele esse insucesso do São Paulo. Rigoni também esteve bastante tempo em campo, em relação às grandes chances, 0, tanto para ele quanto para os demais, mas que são citados. Ele, Ferreira, o Dineno e o Lucas, que jogou menos que todos, esteve em campo. Eu discordo voltando, um pouco. Eu discordo um pouco. Eu respeito todas as empresas de estatística, né? Isso aí ganhou muito corpo a partir de 2005, 2006. Antes isso era muito valorizado nos Estados Unidos e era pouco dimensionado aqui e cresceu demais. Mas o que é um passe decisivo? O que é um passe decisivo? Se o Ferreira tem 4 passes decisivos, passe decisivo para mim é quando tu dá o gol pronto para o companheiro. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Então eu não quero questionar assim, a estatística, mas a gente tem que interpretá-la. Então o Luciano, 2 passes decisivos. Não vi, não me lembro. Rigoni 1, qual? E o Ferreira 4. Não vi esses passes decisivos. É que não decidiram, né? Exatamente. Então é o seguinte, ó, eu tiraria esse quesito, sem fazer nenhuma crítica, passes decisivos. Agora, grandes chances perdidas. O Luciano teve 2 em Quito e 1 ontem, né, para fazer. Sendo que a de ontem tem um porém que é a favor dele. O Rigoni chega junto na bola. Não pareceu que os dois meio que o Rigoni bate um pouquinho na bola, o atrapalha, né? Na hora que ele vai concluir, ela pega no travessão. É o contrário, né? Foi o Rigoni que bateu. Foi o Rigoni que chutou? Não foi o Luciano? Não. Mas os dois estavam juntos, é justamente... Ó lá, a gente vai ver agora. Ó. Tá vendo? Foi o Rigoni que chuta, o Luciano tá... Para mim pareceu que o Luciano tinha chutado. Eu acho que ela pega antes no Luciano, dá um toquinho e o Rigoni não consegue calibrar, ela sobe e pega no travessão. Agora, é o seguinte, quando você tá... O São Paulo perdeu muito no primeiro jogo, né, também, né, tomar aquele segundo gol, né? Errou gols lá na frente e entregou 2 gols para a LDU. E a LDU veio na mesma estratégia de jogar no erro do São Paulo. Fechadinho. E daí, quando você tem essas oportunidades, olha o Luciano, coisa horrorosa. Quando tem essas 2 oportunidades, isso aí nós estamos falando de menos de 20 minutos. Se o São Paulo faz um dos gols, muda tudo e o São Paulo ia com muita chance para fazer o segundo, quem sabe até o terceiro, porque a atmosfera ia ficar muito favorável, né? Mas daí, quando você não faz, ó o clichê, ó. Faz a falta, meu garoto. O clichê apareceu. Não conseguiu fazer a falta. O clichê apareceu. Quando a bola quica e o Bobadilha olha para o alto, ele morre no lance. Tem que puxar o jogador. O Medina, ele vem em velocidade por trás. E aí ele tem que fazer a falta. Ele não quis ser expulso. Ou não alcançou mesmo. Perdeu na força. Agora é o Rigoni quem coloca essa bola, que é o passe e coloca na cabeça. Ele diminui o passe. E o Alan Franco está correndo para longe do gol. Né? Que negócio esquisito também. Ali a opção tem que ser a falta, mesmo deixando o São Paulo com 1 a menos, porque o 3-0 é muito mais difícil de pegar, tanto que não pegou. Mas eu vou um pouquinho na contramão, só um pouquinho de vocês, para pontuar algumas coisas. Eu acho que o São Paulo, a gente está falando de resultado. O resultado é decepcionante. A atuação, ela foi na medida. Porque o São Paulo, veja, ele pegou um adversário, jogou em Quito bem, mas não fez os gols, né? E aí ele jogou no erro e fez os gols. E ontem ele pressionou, acabou tomando gol no erro também. Então foram detalhes que trouxeram essa eliminação do São Paulo. Isso não tem a ver exatamente com a armação de time, não tem a ver necessariamente com falta de empenho. A LDU foi mais precisa. E aí vem a segunda observação. Nós aqui, e o Palmeiras vai levar isso de bônus, né? Imagino eu, a partir das discussões que estamos vendo, subestimamos demais a LDU. A LDU é um time campeão da Libertadores, que já calou o Maracanã com o Fluminense. Mas era muito melhor que o time atual. Não, eu não estou comparando os elencos. Eu estou dizendo que vem uma LDU e se projeta um São Paulo e Palmeiras. É um time cascudo, a LDU. Claro, é um time que é campeão de Copa, que é o maior time do Equador. Sim. E o futebol equatoriano está em alta. Então, nos detalhes, o São Paulo foi eliminado porque a bola do Rigoni beija o travessão e porque na saída de bola o São Paulo perde e o jogador da LDU lá já mete o gol. Vem com 2-0, que é muito diferente de você reverter. Faz com que o São Paulo tenha essa exposição no terceiro gol. E lá do também Medina, podia ter sido 3-0, lembra? Uma defesa do Rafael no último minuto, que acho que o Arboleda perde a bola, o Estrada entra sozinho e o Rafael evita o terceiro gol.
Eu acho que no jogo de ida, a LDU jogou espaçada. O próprio Thiago Nunes admitiu. Deixou jogar. Tinha espaço demais. O Thiago Nunes admitiu, nós jogamos mal taticamente, demos muito espaço para o São Paulo. São Paulo entrou na nossa área muitas vezes, ele falou sobre isso. Mas nós conseguimos não tomar gol. Aqui ele compactou as linhas, cara. Mas ele tinha um placar a favor, né? Tem 9 jogadores da LDU dentro da área nesse lance aí, ó. 9, além do goleiro, certo? E o São Paulo mas essa é a vantagem de você ter feito o resultado em casa. Sim. A LDU veio ao Brasil para fazer isso porque tinha um 2-0 para defender. E o lance, sob a ótica da LDU, foi perfeito. Você está se defendendo fechado, São Paulo já tinha perdido gols, arranca no contra-ataque e faz o terceiro. O primeiro do jogo, né? E evidentemente que tudo pesou nas pernas dos atacantes do São Paulo na hora de definir, né? Olha a tranquilidade como o Medina arremata para gol, né? Leve, ele bate no canto que não é comum o atacante bater, né? Leve. Bate no canto de lado aqui. O Lucas Moura, Hernan Crespo e o Luciano e também o goleiro Rafael analisaram o desempenho do São Paulo depois da eliminação na Libertadores. Vamos ouvi-los. A gente sai de campo chateado pelos 2 jogos. Acho que nós corremos muito, nos dedicamos muito. Acredito que nos 2 jogos tivemos mais oportunidades de gol, mas eles foram mais eficazes, mais felizes, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva, e acabaram classificados, né? Mas eu acredito que nós tivemos mais volume e todas as vezes que a gente teve bem na partida e muito próximo de fazer o gol foram quando eles aproveitaram aí para fazer o gol e acabaram jogando um balde de água fria hoje, mais uma vez aí, que a gente tinha feito 40 minutos de posse de bola, de criar oportunidades. A gente precisava de 2 gols e estava em busca deles o tempo inteiro, e eles aproveitaram uma bola, jogaram por uma bola, acabou que eles foram felizes. E essas vaias da torcida foram justas, Luciano? Sim, são justas, porque era uma expectativa enorme, né? A gente também estava com expectativa boa. Eles encheram o estádio, lotaram o estádio, torceram, apoiaram. Eles têm total razão em vaiar. Estrategicamente, a gente criou e produziu, não concretizou. Isso foi. Então, depois podemos falar, escolha sim, escolha não, está aqui, está lá. Mas, ou aquilo que a gente pensou, se Rigoni não chuta na trave, ou Luciano não fez gol. Então, a gente produziu muito, não concretizou, isso sim. A gente estava totalmente focado nesse jogo, totalmente confiante e com a expectativa de se classificar, e acredito que a gente tinha totais condições, né? E a gente sai muito chateado. Agora, as questões políticas a gente não se envolve muito, né? Acho que isso acontece na maioria dos clubes do Brasil, né? Mas como eu falei, o nosso grupo é um grupo maravilhoso. A gente trabalha, a gente foca nos nossos objetivos, né? Infelizmente escapou hoje a classificação. Agora tenho certeza que todo mundo vai trabalhar bastante para dar uma resposta já na segunda-feira, né? Porque futebol assim não tem muito tempo nem para comemorar, nem para lamentar muito, né? Então a gente precisa dar uma resposta na segunda-feira, a gente precisa trazer o torcedor novamente para o nosso lado, né? Porque a gente precisa deles. Final do jogo, na verdade ainda durante o jogo, né? Durante o segundo tempo, os torcedores não partiu da organizada, partiu dos torcedores comuns. Porque a uniformizada apoia o presidente. Apoia o presidente, tem lá suas parcerias com a presidência. Mas o estádio não só vaiou, como xingou o presidente Casares, claramente identificando ele como principal responsável por um ano muito ruim do São Paulo. A gestão Júlio Casares, ela prima pela gastança, né, pela dilapidação do patrimônio, do maior patrimônio que o São Paulo tem, que é a base, vendendo jogadores por um preço muito baixo, e também pela falta de transparência. Então, o Casares agora, o jogo mudou. Ele que tinha todo o apoio também da diretoria, todas as medidas todas as decisões que tomavam eram referendadas pelo Conselho Administrativo e o Conselho Deliberativo, agora o jogo mudou. Então, a aprovação do fundo, o FIP, o fundo para financiar a base, que implica você trazer um parceiro, né, e você perder os direitos à totalidade ali dos jogadores que você forma, ele sobe no telhado. Era uma coisa que ele contava como certa, mas o burburinho que rola, inclusive nos grupos de situação, é que
o Casares perdeu a mão. Perdeu a mão para a vaidade, perdeu a mão para os outros interesses, também pessoais que ele tem na sua vida, né? Para além do São Paulo. E lembrando que ele é um presidente remunerado, tá? E vai ser bem difícil que ele aprove essa menina dos olhos, que é esse negócio com a base do São Paulo. Mas isso é um erro tremendo, né? Se a gente analisar sob qualquer aspecto, você dividir o seu principal tesouro, e no caso do São Paulo é muito especial pelo tanto de talentos que se forma em Cotia, com um parceiro comercial, a troco de quê? Nós estamos falando do São Paulo, que tem uma estrutura montada, tem um histórico comercial bem consolidado, que faz bons campeonatos de base e consegue dar espaço a esses meninos no principal. Eu acho que você traz à tona aqui o assunto que não envolve o Crespo, não envolve o Luciano. A torcida está pegando no pé, principalmente do atacante, mas é a diretoria. Porque quando você traça um planejamento de pagamento de dívidas, né, e vai trabalhar com austeridade, mas gasta. O São Paulo gastou dinheiro. Tem zero austeridade. É zero. Tem déficit toda hora. E não tem resultado. Exatamente. Porque aí há um contrassenso. Uma coisa era o São Paulo estar com um time modesto e sendo eliminado num jogo aguerrido. O torcedor ia falar, poxa vida, esse ano não deu para nós, uma pena. Mas não, você vê o time investindo mal, né, gastando alto, mantendo um padrão. Então a austeridade não vai chegar. Todo mundo que fala do suposto remédio amargo do Flamengo, que parece até agora ser um caso de exceção, e estamos falando também não diminuindo o que a partir da presidência do Bandeira de Melo foi feito no Flamengo, mas é muito mais fácil você fazer isso no clube que tem a maior arrecadação do Brasil, controlando o fluxo. O Flamengo chegou a ser campeão da Copa do Brasil naquele período, do que em clubes menores. O Flamengo, né? Napoleão, fez um negócio que o Casares hoje estaria sendo responsabilizado. Isso, mas ele não faz, né? Pelo seu patrimônio pessoal, se ele estivesse dando déficit a toda hora. O que o Flamengo colocou no seu estatuto 10 anos atrás? Sim. Isso não é novidade. Se você gastar mais do que foi aprovado de orçamento no Conselho, você é responsabilizado. Mas o que eu quero trazer para esse debate física é que o São Paulo não faz efetivamente esse caminho. Por quê? Porque o Conselho está cheio de vitalício, né? É um toma lá da cá há quantas eleições. Agora parece que tem uma nova geração lá, né? Que tem uma outra cabeça de caras realmente que querem olhar para a transparência. O São Paulo é o clube mais antidemocrático do Brasil. A eleição do São Paulo é uma vergonha. É a terceira torcida do país e 220 conselheiros decidem o futuro do São Paulo. 260 e são 160 vitalícios. Tu tem 100 conselheiros, certo? Que ainda conseguem ter um certo poder de voto. Os outros, tu nem precisa ir no clube. Tu vai estar ali para sempre. O teu voto tem muito peso, mesmo que tu não vá no clube nenhuma vez. Pô, tu não precisa participar. Põe eu lá de vitalício. Eu não preciso ir no clube. Posso morar ali do lado, mas eu não vou lá, o meu voto é o mesmo dos outros. Então não pode ser assim. E outra coisa, falta transparência, só dá prejuízo. Em cima disso, tu disse, Maurício, nem ir para a pauta, nem ir para a votação, o projeto de Cotia deve ir. Aí é que está. Ele não vai botar porque nem ir para a votação. Senão ele perde. Exatamente. Né? E ele não gosta de perder. É isso aí. Agora, o alarme é o seguinte, se tivesse classificado, talvez esse projeto, que não me parece uma boa ideia, pudesse passar.